E aí eu fiquei assim com isso na cabeça e falei, meu Deus, é o Valtinho. É o Valtinho. O Valtinho tem que ser o Valtinho, tem que ser o cara que tem que dirigir o filme do Ayrton. Não tem que ser outra pessoa. Tem que ser o Walter Moreira Salles. E aí eu voltei de São Paulo, quicando, né? E coincidentemente, para você poder tentar entender por que daí pra frente da minha história, eu queria muito poder falar com o Walter, para ele poder dirigir algum filme sobre o Ayrton alguma vez na vida. Existia um filme que chama Grand Prix. Esse filme foi um filme de velocidade de 1966. Era a história de uns pilotos de Fórmula 1. E esse filme ele ganhou 3 Oscars. E você não imagina como é difícil um filme que não é tragédia, drama, um filme de esporte, ganhar 3 Oscars. E esse filme ele ganhou em 1966. Os Oscars foram de melhor montagem, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Ah, não interessa, o Oscar tá lá. E esse filme, por que ele foi tão... Por que ele ganhou 3 Oscars? E ele é considerado o melhor filme de automobilismo até hoje. Porque o diretor dele era piloto de carros de corrida. Ele entendia da linguagem do cinema. Então, se você tem um diretor que você entende da linguagem de corrida, e você, né, a chance desse filme dar certo é muito grande. E por isso que eu batalho tanto pro Walter fazer alguma coisa sobre o Ayrton. E agora começa a minha história com o Walter Moreira Salles. Né? Só para você tentar entender, esse filme do Grand Prix, o nome do diretor é... Cadê o nome? John Frankenheimer. Ele era piloto, né? E tem uma história muito engraçada, e que a Ferrari não queria deixar usar a marca no filme dela. Não queria deixar. E aí, como o diretor conhecia da linguagem e era piloto, ele tinha acesso até os pilotos, até todo esse pessoal de Fórmula 1, que é uma coisa importante que precisa ter, o Valtinho tem, né? Na época, o John Frankenheimer levou o seu Enzo Ferrari para assistir meia hora do filme. E ele tanto deixou usar a marca da Ferrari, como deixou filmar dentro da fábrica da Ferrari, porque o diretor era muito bom. Bom, e aí o filme ganhou 3 Oscars, todas as cenas foram feitas em autódromos de verdade, só algumas curiosidades, não teve nenhum dublê, com exceção de um ator que não sabia dirigir, todos os outros tiveram aula de pilotagem, enfim. E aí começa a minha... O Valtinho, ele competiu contra o Chico Serra, lembra do Chico Serra? Que abriu as portas para ir na Inglaterra, então eles correram contra um ao outro. Então o Valtinho conhece todo esse pessoal do automobilismo, e ele competiu de Porsche em 2007, 2008, e eu venho tentando, nessa minha saga, e eu vou me explicar mais à frente, tentar encontrar o Valtinho também, que eu não consigo encontrar o Walter, né, para ver se ele faz alguma coisa. Mas vamos deixar isso do Valtinho mais pra frente e vamos continuar aqui a minha saga aqui. E aí, chegando no final do ano de 2015, lá fui eu pra São Paulo. Eu já tinha um excelente material, já tinha um material dos jornais, já tinha mais ou menos umas 30, 40 entrevistas de vídeos, todas gravadas, os jornais. E eu lembro que era dezembro, eu liguei pro Marco e falei, Marco, eu já tenho um material muito bom, deixa eu ir aí no Instituto te mostrar esse material. Ele, tá bom, vem. E fui, e ele me recebeu lá no Instituto, em dezembro, final de dezembro de 2015, e ele me apresentou para a Júlia Lally, que a Júlia Lally, só para você saber quem é, o irmão da Júlia foi casado com a Viviane Senna, a irmã do Ayrton. Infelizmente ele morreu por um acidente de moto, mas a Júlia continuou trabalhando lá no Instituto, e ela trabalha diretamente lá com a dona Neide Senna até hoje. E eu conheci a Júlia. Ela é a gerente do memorial do Ayrton, ela que toma conta de tudo que tem registro de memória, tudo que você quiser saber sobre Ayrton, a Júlia sabe. E ele me apresentou para ela, e ela ficou encantada com o material. Eu deixei todo o meu material, a cópia do meu material dos jornais lá com eles, deixei as minhas entrevistas, e a gente precisava acertar as coisas, né? Se eu ia ter os direitos, se eu não ia ter os direitos, como é que ia fazer. Porque tudo isso, mais uma vez, tudo isso que eu fiz foi apenas para ser um bom ator. Que eu acho que é todo trabalho de ator. Ele precisa pesquisar sobre aquilo que ele está fazendo. Precisa ter uma paixão, ele precisa estar envolvido com aquilo que ele está fazendo. E beleza.
terminou o ano de 2015. Aproveitei para fazer mais 2 entrevistas agora, com outras mais 2 pessoas, que eu aproveitei essa minha ida a São Paulo. E aí, beleza, chegou o ano, entrou o ano de 2016, consegui uma reunião, se eu não me engano, em fevereiro, com a Bianca Sena, a sobrinha do Ayrton, que hoje é uma das pessoas que cuidam da imagem do Ayrton, que administra o Instituto Ayrton Senna. E a Bianca, ela veio, a gente fez uma reunião, e ela falou: mas Rodrigo, por que você fez tudo isso? Por que você, né, por que você fez? E eu expliquei que não, que a única coisa que eu quero é que se um dia tiver um filme sobre Ayrton, eu quero ser o Ayrton. Eu quero fazer o Ayrton Senna. E aí, ela veio e falou comigo: olha, Rodrigo, você surgiu uma hora muito interessante pra gente, porque a dona Neide, ela vai escrever um livro sobre o Ayrton, e a gente queria contratar você para trabalhar e dar continuidade nesse trabalho que você vem fazendo, de entrevistar as pessoas e filmar, mas agora você vai trabalhar, você vai ter um contrato com a gente, você vai reportar todas as entrevistas que você fizer, enviar, e nós vamos te pagar para isso. Toda vez que você vier a São Paulo, você vai receber por isso, você vai assinar um contrato, todas as entrevistas que você já fez, a gente vai te pagar, entendeu? E eles foram super, super corretos comigo, em todos os sentidos, todos. E beleza, ok, eles me contrataram no começo de 2016, eu fui apresentado à dona Neide, e ela: meu filho, mas você, por que você fez isso? Mas como é que... O que você quer em troca? Eu falei: não, não quero... Meu objetivo não é dinheiro financeiro, não é nada disso. Meu objetivo é tentar fazer o melhor material que alguém já pôde fazer sobre o Ayrton Senna. E... enfim. E ela, então, contrato assinado, comecei a trabalhar para a dona Neide. E uma das coisas que a dona Neide falou, que foi muito importante, é que todo aquele trabalho de pesquisa de jornais que eu fiz, eram pessoas que ela não via, os cartistas que ela tinha visto menino, hoje em todos os homens formados, né? Eram pessoas que ela não via há mais de 40 anos, mais de 30 anos. E ela estava ela chegou a ver essas entrevistas, né? Entre dezembro de 2015 até fevereiro, ela viu algumas entrevistas. Eu acho que isso é que deu o aval para começar a trabalhar para ela, porque ela gostou das entrevistas que eu fiz. E aí tá, uma das coincidências, cara, pode ser uma bobagem, mas que eu sempre ia de carro para São Paulo, e nesse final de semana que eu fui, eu sempre, toda vez que eu ia para São Paulo, eu passava em Aparecida, mas eu nunca, eu ia lá no santuário muito rápido, rezava um pouquinho e depois pegava a estrada, ou ia na ida ou na volta. Eu nunca tinha andado pelo santuário, pela parte de baixo do santuário. E uma das coisas que me emocionou muito quando eu fui, desse final de semana assinar o contrato, que eu fui andar na Basílica mesmo, conhecer a parte lá onde as pessoas acendem as velas, no subsolo. E nesse final de semana que eu assinei o contrato, eu desci e falei: nossa, que legal. E lá na parte de baixo, adivinha o que tinha? Um capacete do Ayrton e as luvas do Ayrton. Num cantinho lá né, tem algumas coisas de pessoas famosas ali, né, que alcançaram algumas graças, ou coisas para se rezar. Aí tem lá um capacete do Ayrton, que mostra isso. Isso foi uma coincidência que me emocionou muito, assim. Foi esse final de semana. E aí comecei a me dedicar integralmente a esse projeto e a entrevistar várias pessoas que foram, do ano de 2016 todo, eu fiquei só em função disso, não fiz outra coisa. Não fiz nenhum trabalho de teatro, assim, que eu lembre que tivesse alguma relevância. Algumas entrevistas que para mim foram muito importantes nesse ano de 2016 foi entrevistar a Xuxa, que teve histórias incríveis sobre o Ayrton com a Xuxa. Entrevistei também, entrevistei a própria dona Neide, a Bianca Sena, que é a sobrinha dele, e entrevistei também o seu Galvão Bueno, para mim referência, né? Locutor esportivo de referência, adoro o Galvão, amo o Galvão, né? Bom, no final de 2016 é que começa esse negócio do Walter, começa a ficar mais forte no meu ouvido, né? Detalhe, só antes de entrar nesse negócio do Walter. Como é que eu uma curiosidade, tá? Como é que eu editava essas entrevistas? Eu trazia, gravava. Como é que era feito esse material? Eu tinha um tripé, que é exatamente esse tripé que tá aí, segurando no telefone, e o meu telefone celular.
todas as entrevistas eu fiz no meu telefone celular. E nesse tripé, era eu, o tripé, o carregador. Só nós 3. E eu sempre voltava, tipo, eu ia para São Paulo, fazia 2 entrevistas por dia, ficava 3 a 4 dias aqui em São Paulo e fazia mais ou menos umas 8 entrevistas, 10 entrevistas. E eu voltava pro Rio morrendo de medo de pegar a linha vermelha e ser assaltado com essas entrevistas no telefone. Meu Deus. Eu levava o notebook também para poder salvar, porque o meu telefone não tinha espaço, então eu fazia 2 entrevistas, aí botava esse material no computador, né? Cada entrevista sempre teve uma emoção, né? Eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo, meu telefone da Apple quebrou. Eu tive que ir na loja da Apple em São Paulo, pegar outro telefone, sabe? Foi assim. E outra coisa também, teve meu computador da Apple, eu tinha um computadorzinho da Apple, ele deu pau. E aí não tinha mais como entrevistar. Não tinha mais como editar essas entrevistas. E eu não tinha outro computador, não tinha dinheiro para comprar outro computador. Tinha o meu notebook, que era o notebook do Windows, e não era o mesmo editor, e eu queria manter um padrão para a Dona Neide, para fazer uma coisa, não sair do padrão da edição de vídeo. E eu editava essas entrevistas, editar assim, né? Eu deixava exatamente a entrevista como estava, não apaguei nada, mas botar o nome, data, né? Ajeitar alguma coisa de cor, volume, que às vezes a entrevista estava dentro do shopping, como eu já falei aqui, e meu computador quebrou. E aí, como é que eu fiz? Eu fui na Apple, botar meu computador para arrumar. O valor do conserto, R$ 2.500. Eu não tinha esse dinheiro para poder pagar na época, no começo do ano, de 2016. O que eu fiz? Eu pegava as entrevistas, ia na loja da Apple no Village Mall, editava essas entrevistas lá. Eu passei a praticamente morar no Village Mall. Eu ficava editando as minhas entrevistas. Toda vez que eu ia para São Paulo e fazia alguma entrevista, eu editava, ia lá no Village Mall e usava os computadores da Apple, porque isso é uma política da empresa que funciona. Voltando à questão do Walter, no final de 2016, a minha questão com o Walter Salles começou. Minha questão com o Walter Salles é ótima. O meu desejo de tentar encontrar o Walter ficou muito mais forte, porque eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o Walter Salles também muito forte, para saber um pouco mais sobre quem era Walter Salles. Lógico que eu já sabia quem era, mas não com a profundidade que eu tenho hoje sobre a vida e a obra do Walter. E então eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre ele e descobri, tudo que saía sobre o Walter Salles. Eu comecei a ver todos os filmes, entrevistas, documentários, e aí eu descobri que numa dessas entrevistas que ele deu, ele tinha feito algumas propagandas da Shell com Ayrton. Aí eu pirei o cabeção, né? Bati 20 vezes a cabeça na parede em casa quando eu descobri isso. E falei, caramba, é ele. E aí, bati mais 30 vezes a cabeça na parede ainda, além de descobrir que ele tinha feito algumas propagandas da Shell com a Ayrton, ele também ia gravar em 1994 um documentário sobre o Ayrton na Fórmula 1. Ele e o Ayrton chegaram a um dar ok para o outro, mas o Bernie Ecclestone, que era um dos chefes da Fórmula 1 da época, o chefão da Fórmula 1 na época, não autorizou, no começo do ano isso.